Era lá na rua 25 de março. Quando eu cheguei lá, vocês não fazem ideia, a ideia que eu tive quando eu entrei. Era uma escada longa, comprida, né? Para mim, eu estava subindo para o céu. Eu tive a exata sensação de que eu ia me encontrar com as maiores mentes, as pessoas mais evoluídas do universo. Foi assim um negócio, né? A partir dali, eu já me senti integrada. Passei a ir à loja toda semana e imediatamente fiquei amiga de todo mundo e foi tudo bem. Na gestão seguinte, era a gestão do Frater Isamu Yamamoto. E ele ficou sabendo que eu gostava de tocar piano, gostava de cantar e tal, então ele me convidou para ser sonoplasta. A minha vida Rosa Cruz começou assim. Comecei a atuar como sonoplasta dentro do templo, na ritualística, em 1972, na loja da 25 de março. E ficamos lá até acontecer a mudança para cá. Eu comecei, as cantinas que hoje existem, foi começar na loja São Paulo, porque lá, que era a secretária, a senhora Georgina Mansur, ela trazia café numa garrafa térmica para ela. Aí eu cheguei lá, eu disse, puxa, vou fazer café na loja. Comecei com um bule pequenininho lá, mas não deu conta. Toda noite tinha gente na loja. Toda noite o pessoal que trabalhava no centro ia para a loja, lá era um ponto de encontro, a gente ficava até tarde conversando lá, era agradável. Aí depois o bule não deu conta, aí eu comecei a comprar, é o bule grande que eu estou esperando aparecer, um grandão, que aí aí eu já tinha que fazer quantidade grande, tinha biscoito, era uma família reunida. Depois eu fui indicado para ser secretário da loja, imagina, secretário da loja, veja só que responsabilidade. Só que nessa época, a loja São Paulo era subordinada à Suprema Grande Loja, em São José. Minha correspondência era com a alta direção lá em São José, inclusive com o Frater Ralph. No Frater Ralph, até me lembro das recomendações que vinha para a loja, para a gente, vinha lá para o secretário, tudo, né? Ele dizia, quando a gente vai numa loja, a gente vai paletó e gravata. Todo mundo, ninguém entrava na loja de São Paulo sem paletó e gravata. A gente não está indo a um campo de esporte, a gente está indo no local sagrado. Então, quanto mais bem apresentável a gente for, é melhor. E assim era todo mundo bem vestido, era um ambiente completamente diferente do que é hoje. Tudo que o cosmos coloca nas suas mãos é porque você é capaz de fazer. A ti, ó grande Deus do universo, eu te saúdo, implorando a tua proteção, favorecendo meu corpo físico, meu corpo material, para que eu seja um instrumento repetindo a tua paz, o teu amor, a tua alegria para todas as pessoas, para que todos sejam felizes como eu sou também. Eu gostaria de fazer uma homenagem que vai ficar eternizada nessa loja, tá? Essa homenagem, tá? Ela é para o nosso querido Frater Sete Belo. O Sete Belo foi o precursor da cantina na loja, na época ainda da Rua Santo André e da 25 de março. E para que essa loja fique com o seu nome gravado eternamente na loja, nós batizamos a cantina com o seu nome.
Vamos caprichar na foto. Olha aqui, segura aí. Parabéns, Sete Belo. Obrigado a todos vocês que são minha família. E agora, ó, está eternizado. Então, comecei a frequentar a loja São Paulo na 25 de março. E para mim, naquela época, era bastante mágica aquela situação. Desde a forma como era o espaço, né, até as pessoas com as quais eu convivi naquela época. Eram portas compridas de duas folhas, né, uma porta bem comprida, e sendo que uma das portas ela ficava constantemente fechada e na outra é a que era a entrada para a loja. O que me chamava muito a atenção é que era uma porta bonita, bem alta e estreita, e a maçaneta era um triângulo, né? Eu comecei a frequentar a loja São Paulo em 88, mas a loja não era como é hoje. Ela estava ainda com alguns probleminhas, não existia, por exemplo, o nosso auditório. O nosso auditório foi feito depois, inclusive quando ele foi feito eu estava como membro da loja São Paulo. Aqui era um estacionamento e exatamente bem no centro aqui, que é bem embaixo da Shekinah, nós temos aqui enterrado uma pedra fundamental, em forma de pirâmide, com vários documentos, inclusive projetos da loja, que estão dentro dessa pedra fundamental, que foram colocadas na ocasião por duas pessoas. O mestre da loja, que era o Frater Nelson Roberto Alonso, e o grande conselheiro da SP1, que era o Frater Charles Vega Paruque. Isso foi em 76. Daí para frente a obra continuou, tocada pelos membros, né, pelos novos mestres, inclusive o Frater Lino, depois os outros que o sucederam, né, Fortunato e por aí vai. Depois eu trabalhei aqui na recepção, como membro da recepção várias vezes. Depois fui membro, como era falado antigamente, presidente da comissão, né, da recepção, presidente da comissão social, várias vezes também na recepção. Depois foi presidente da recepção, da recebedoria, isso na época da Soro Áurea. Eu, inclusive, antes disso, na época do Frater Jamil, eu trabalhei no Pronaus como guardião do mestre, que era o Cícero Ulisses Sena. Aliás, foi um aprendizado espetacular. Inclusive, eu tenho até hoje o chaveiro que tem a insígnia. E aqui atrás tem os dados dessa festividade, 50 anos da loja São Paulo. Eu fui mestre de loja e fui mestre de Pronaus. Aqui nós somos eternos estudantes Rosa Cruz, mas a ordem para mim foi assim um divisor de águas em muitos aspectos, porque eu aprendi a controlar melhor meu pensamento, a eliminar o envenenamento mental, a potencializar cada vez mais o meu pensamento positivo, o pensamento construtivo, que nós na ordem aprendemos a ser alquimistas mentais. O que faz um alquimista? Transmuta metais ferruginosos e reluzente ouro em pensamentos nobres e elevados. Isso é um trabalho diário que nós fazemos, porque nós somos muito influenciados pelo mundo aí afora, por inúmeras mensagens que não são tão boas assim. Então é um trabalho que nós fazemos internamente e a ordem nesse aspecto me ajudou muito. Só o fato de a gente fazer um sanctum, você já cria uma condição de harmonia, de paz, de fraternidade. Então eu trouxe muitos ganhos mentalmente falando, fisicamente, através de respirações, de meditações, de sons vocálicos, buscando uma alimentação saudável, como a ordem sempre nos orienta, fazendo serviço voluntário, que é um caminho de felicidade para todos nós. Então eu tive essa oportunidade.
inclusive falando. Então a ordem nos proporcionou esse crescimento como pessoas do bem, como pessoas pacificadoras, como pessoas gentis. Eu acho que esse é um caminho de fraternidade, de humanidade e de gentileza. Não beneficiando só a nós, mas beneficiando os outros, que esse é o objetivo maior, e para a glória de Deus. Quando nós fizemos a mudança da 25 para a Borges Lagoa, nós pedimos ajuda a algumas pessoas, alguns oficiais que lá estavam com os seus carros. E foram colocadas as coisas em caixas e colocadas nos carros. E foi assim impressionante, porque de repente começou a aparecer carro e mais carro, porque alguém deve ter telefonado para outra pessoa, e aí vinha carro a toda hora. E assim nós fomos colocando tudo nas caixas, o que podia colocar nas caixas e trazer para a loja. Então, essa união e o entusiasmo que eu já tinha falado. Então, isso foi nítido nessa mudança. E nós fizemos assim, em um dia fizemos toda a mudança. Nós começamos com uma iniciação. A iniciação do 1º grau. Então nós montamos um templo, né, provisório, e foi feita então essa primeira iniciação, porque o templo tinha que ser consagrado com uma iniciação. Eu estava sempre presente, por alguma, como eu lhe disse, por alguma razão cósmica, tudo que se referia a obras eu estava envolvida. O Frater Charles sempre me dava as tarefas, né? Tudo que se referia a qualquer coisa a ser realizada na loja, ele falava comigo. E aí nós íamos ver como é que a gente ia conseguir o dinheiro, como é que a gente ia conseguir as pessoas necessárias para ajudar. E é aí que havia esse entusiasmo que eu falo, que envolvia todos, e todos ficavam realmente envolvidos nisso e cooperavam de uma maneira extraordinária. Então, muita coisa foi doada por membros e de maneira anônima. Ninguém queria aparecer como doador. Então, às vezes, o ego fala mais alto, né? Mas nesse caso, por uma questão cósmica, eu acredito, houve doação total. Ninguém dizia nada, né? Nós sabíamos quem é que estava dando a doação, mas eles não queriam que a gente falasse, e realmente havia também a lei de Ambra que funcionava direto, sem a gente saber quem foi que fez a doação. Então aqui está a imagem da última convocação no templo da rua 25 de março. E a equipe que realizou a última convocação. Aqui essa imagem, né, é a primeira festa da pirâmide, já na nova sede. Está aqui o bolo, né, de inauguração do templo provisório. Não, inauguração do templo provisório, mas na verdade é referente à primeira etapa da obra da Borges Lagoa. E essa aqui é a entrada de membros para a primeira convocação em 79. Tudo isso na gestão da senhora Ingrid Hagdal. Quando eu comecei a frequentar a loja São Paulo, com sede na rua 25 de março, eu soube que eles iriam construir uma sede nova na Vila Mariana, porque eu recebi um convite para contribuir com um carnê. Aí eu me aderi, contribuía mensalmente com aquele carnê, e eu lembro ter visto uma maquete que tinha numa sala. E ali era feito visualização
de como seria a loja São Paulo. Bom, a minha única participação sobre a construção do templo, na época, era com o carnê, uma contribuição mensal, né? Terminava um carnê, recebia um outro e continuava. Aí houve a grande movimento, né? Processo da mudança para essa nova sede. Então, eu tive conhecimento que a primeira parte estava concluída. Não seria a construção do templo definitivo, mas já estava pronto. A fachada, né? Toda essa parte da frente estava pronta. Vieram caravanas do Brasil inteiro, né? Não só do estado de São Paulo, mas vieram do Rio de Janeiro participar dessa inauguração da loja São Paulo. Todos tinham curiosidade. Então, teve 2 convocações, se não me engano, né? Porque não entrava todo mundo. O templo ainda era provisório, então cabiam o quê? 200 pessoas, com cadeiras, 200, 220 pessoas. E faziam 2 convocações. Era uma festa aqui. Eu sei que encheu de gente. Estavam presentes Sor Maria Moura, Frater Charles Vega Parucker e convidados, monitores regionais, grandes conselheiros, né? Então foi uma festa, né? Isso na gestão da Sra. Ingrid Hagdár. Hoje, 18 de abril de 1997, com uma convocação ritualística especial dirigida pela Sra. Maria Moura, grande mestre emérita da Grande Loja da Jurisdição de Língua Portuguesa. Eu gostaria que a Sra. Maria Moura falasse algumas palavras para que fossem registradas nos anais de nossa loja. Obrigada. Fratres sorores, quero antes de mais nada me congratular com todos vocês por terem conseguido, afinal, essa maravilha que é a sede da loja São Paulo Amorque. Loja Rosa Cruz São Paulo Amorque, não? Estão todos de parabéns e todo aquele que de uma forma ou de outra concorreu para que essa grande obra se realizasse, os nossos parabéns e também que Deus e os mestres abençoem a cada um daqueles que de uma forma ou de outra contribuíram para que essa grande e majestosa obra se realizasse. Paz profunda. Depois disso, a loja entrou no seu ritmo normal. Evidentemente, para as atividades da rua 25 de Março, como lá a instalação era pequena, né? Tinha o templo, alguma sala, a biblioteca era uma saletinha, eles mudaram para cá. E durante a semana a loja estava vazia, né? Não tinha muitas atividades, ainda estava se adaptando ao tamanho dessa construção nova. Hall gigantesco, né? Quase como atualmente, quase, né? A loja ainda estava decorando, colocando mais elementos egípcios, né? Ainda tinha uma cara de uma construção mais fria. Bom, eu continuei durante 1 ou 2 anos frequentando apenas as convocações, desfrutando, né, do conforto. Passado 1 ano, me convidaram, né? O Frater, uma vez ele me pegou na fila da convocação. Estamos precisando de gente para trabalhar em comissão. Eu falei, trabalhando de gente? Como isso funciona? Eu falei, não, é voluntário. Você doa 1 dia por semana, escolhe uma comissão, tem a secretaria, tem os suprimentos, tem a recepção, tem a biblioteca. Eu falei, eu prefiro biblioteca, mais calmo. Passei a trabalhar na biblioteca, uma saletinha. Passado mais algum tempo, o presidente da junta me procurou e falou, ô Frater, eu soube que você é arquiteto, vi na sua ficha. Eu falei, sou. Então nós já estamos pensando, estamos fazendo a campanha já da segunda parte. Ele falou, olha, ano que vem nós estamos querendo já ter um bom dinheiro e
tá aqui, ele trouxe uma caixa com o projeto, cópias do projeto do templo. Ele falou, aqui. Eu queria que você olhasse se nós estamos em condições de começar já a obra, né? Falei, tá bom. Ele falou, olha, tem uma coisa, nós queremos um templo gigantesco, o maior do mundo, 400 lugares. Eu falei, vou conferir. Aí levei para casa, tal, olhei e eu vi que não havia detalhamento do templo. E eu pensei, bom, eu na minha profissão agora preciso doar, contribuir com a Ordem Rosa Cruz, com a Loja São Paulo, né? Voluntário. E eu analisei todo o projeto. Tinha um profissional, um escritório de arquitetura que projetou a Loja São Paulo, incluindo o templo. Não tinha detalhe de como seria o layout lá dentro. Um layout feito por um Rosa Cruz, de como deveria ser o templo Rosa Cruz, com simbologias, só tinha mesmo indicação. E eu conferi o número de lugares e verifiquei que caberia apenas 180 pessoas. Eu cheguei para ele, no outro dia levei e falei, olha, dá para chegar a 320 lugares. E na festa de Ano Novo, colocando cadeiras adicionais, a gente chega em 400. Ele falou, então tá ótimo. A parte interna do templo ficou a cargo do ex-mestre Frate Oswaldo Corazza e as paredes, né, as pinturas, a cargo do Frate Eduardo Vilela, que também decorou todas as antecâmaras, umbral, né? O Frate Eduardo Vilela desenhava na parede, né, o contorno, e uma equipe ele fazia um modelo, uma equipe ia com pincel, repetia. Então foi tocado com mãos aí de dezenas de fraturas. Isso ocorreu em toda a parte do templo. Aqui vemos um sacerdote, ele se vestiu com a pele de leopardo, e para executar esse trabalho foi feito o seguinte, foram escolhidas os desenhos, foram colocados numa transparência, foram passados por uma transparência, o desenho foi projetado na parede. Com o desenho projetado, eu determinei as cores, então vermelho, cor de pele, branco, amarelo, e muitos fráteres e sorores vieram nesse momento ajudar a passar as camadas de tinta, porque uma demão de tinta só não cobre a superfície, então são várias camadas, então muita gente ajudou. Eu vinha no final fazendo os acabamentos, os detalhes e os frisos, né, que isso é um pouco mais complicado. Isso na porta do túmulo, que são as oferendas para o defunto. Esses indivíduos, esses dois sacerdotes, estão com um instrumento para abrir a boca do defunto. Uma cerimônia chamada esmataui, de abertura dos olhos e da boca do defunto. Então, passando esses instrumentos na boca e nos olhos do defunto, ele queria dizer que ele já está pronto para entrar no reino de Osíris, os campos do além. Aqui é o Anubis, os protetores do embalsamento, ritual funerário, que seria um sacerdote com a máscara de Anubis, na porta do túmulo. Isso representa o túmulo, o túmulo está no deserto, as areias, e vemos duas carneiras chorando. A morte representa para mim uma viagem dentro de mim mesmo e uma maneira diferente de conhecer o mundo por outros aspectos, um outro enfoque. O meu trabalho artístico também, ele só se desenvolveu mais, não esse egípcio. O trabalho criativo foi através da morte, só depois que entrei para a morte.